Olá, virginiano, virginiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 2 de espadas. Na casa 1, na energia do passado, nós temos a carta a Rainha de Ouros. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 13. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 2 de espadas, nós temos a energia do valete de copas, atrelado a esta vibração, a esta energia, nós temos a carta do 4 de ouros. Gratidão. Sobre a Rainha de Ouros, na casa 2, nós temos a carta do valete de espadas. Atrelada a essa energia, nós temos a carta, nós temos a carta do 6 de ouros. Gratidão. Sobre o arcano maior de número 13, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos o 2 de copas. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do 5 de paus. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 2 de espadas, nós temos a carta de número 8. Sobre a Rainha de Ouros, nós temos a carta da árvore, a carta de número 5. E na perspectiva de futuro, o acontecimento futuro, sobre o arcano maior de número 13, nós temos a cigana. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a energia do presente ela será regida pela carta 2 de espadas. Atrelada a essa energia do 2 de espadas, nós temos o aspecto da carta de número 8, que traz aqui a transmutação, a transformação. É uma carta que está atrelada às mudanças, mas eu não vejo aqui como um aspecto negativo, pela própria representação da força dessa carta, que requer aqui uma transmutação, uma mudança profunda no nosso eu. É como se nós precisássemos aqui de uma pausa, porque nós estamos aqui diante de uma tomada de decisão muito importante. É como se isso provocasse em nós alguns deslocamentos,
algumas incertezas e inseguranças. Se isso estiver acontecendo com você, o tarô está pedindo aqui uma pausa, né? Peça um tempo a essa outra pessoa, ou dentro das questões de cunho profissional, no trabalho, que trouxe esta proposta, para que você decida isso com um tempo, com a temporalidade maior, né? É como se nós estivéssemos aqui num cruzamento, né? Medo de uma decisão, só que essa decisão, ela trará aqui mudanças. Nós precisamos equilibrar apenas estas responsabilidades, né? Através dessas duas opções, e aí nós temos as escolhas, e atrelada a essa escolha nós temos a indecisão. Como eu disse anteriormente, não faça escolhas apressadas. A escolha, independente aqui do sim ou do não, trará mudanças, né, positivas para nós, mas que nós temos que examinar essas duas opções. Então temos que ter calma, tranquilidade, para que a gente possa dar a melhor resposta, a melhor resposta, né, para esta outra pessoa, ou para a proposta que chegou até a tua energia, a tua vibração. Então, nós temos mudanças independente dessa escolha ser uma escolha positiva ou uma escolha negativa. Isso trará mudanças a longo prazo. Como eu disse anteriormente, essa proposta pode estar correlacionada à energia de cunho material, financeiro, porque nós temos o 4 de ouros. Isso aqui requer uma expansão, né? Nós temos a posse, o domínio, são os recursos financeiros, e como nós estamos utilizando essa energia material. É como se houvesse aqui no nosso presente uma força, mas uma força ligada ao aspecto da defesa, da posse, focar nas questões de cunho material, porque o 4 de ouros é uma representação do poder, e como nós utilizamos esse poder material e financeiro. É como economizar, rever os gastos, né? Porque a própria representação do 4 de ouros requer de nós uma energia de ambição, não a ambição que prejudica as outras pessoas, mas a ambição correlacionada ao crescimento material e financeiro. O 4 de ouros traz a energia da aquisição. É como se nós fôssemos aqui construir algo ou alguma coisa com os nossos próprios recursos financeiros, e nós precisamos poupar, guardar, para que, consequentemente, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, a gente possa adquirir algo ou alguma coisa que nós temos aqui em mente. Pode ser um terreno, uma casa, um carro, uma viagem. Então, você adeque aqui essas questões à tua realidade. Atrelada a essa energia, nós temos o Pajem de Copas, que é um outro aspecto. É o aspecto aqui da inspiração. É como se houvesse um talento, um empreendimento criativo. Há aqui o despertar de muita criatividade sobre nós. É como se nós estivéssemos aqui também indecisa em relação a um novo amor, porque o Pajem de Copas traz esse aspecto do novo, de uma relação nova que possa ser que esteja aqui iniciando. Há também um aspecto de imaginação, de sonho, né? É como se nós também estivéssemos aqui iniciando uma carreira nova dentro do trabalho, e aí nós temos, né, esta proposta. Mas o tarô está pedindo aqui para que você se centre, né? Peça aqui um tempo a essa outra pessoa em relação a essa decisão importante que você tem que tomar, e que, consequentemente, você irá ouvir o teu processo intuitivo antes de dar a resposta a essa outra pessoa. Mas acredito que seja um aspecto positivo, porque nós temos o arcano maior de número 8, a carta, né, maior de número 8 aqui, que representa o arcano maior de número 13 na casa 3. Então, a mesma característica
Do arcano maior de número 13, nós temos a característica da carta, né, de número 8 no baralho cigano. Daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre essas características, essas rupturas e transformações na casa 3, na energia de futuro. Bem, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Se não ressoar, solta, né? Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Na casa 2, na energia do passado ou acontecimento do passado que vai influenciar o nosso presente, nós temos a rainha de ouros ligada à energia, né, da árvore. A árvore, ela sempre traz um aspecto de grupo, de família, ou eventos ligados às questões de cunho familiar. Bem, há aqui um aspecto da comunicação, da fala, como se você precisasse aqui se externar, né, a tua sabedoria ou conversar com essas pessoas de forma clara, de forma objetiva. Nós temos a energia da rainha de ouros que traz o aspecto da mãe, né, da mãe protetora. Nós temos aqui a energia do sustento, não só o sustento material e financeiro para consigo, mas também para com as outras pessoas. É aquela preocupação excessiva, né, da mãe. Mas, ao mesmo tempo, há algumas considerações sobre o corpo físico que nós temos que trazer para o nosso presente. Então, há aqui algumas considerações relacionadas ao corpo físico, sobre dieta e sobre saúde. Então, há necessidade de fazer atividades físicas ao ar livre, nem que seja aqui uma caminhada, e modificar um pouco a alimentação. O tarô está dizendo aqui que nós precisamos nos alimentar de forma um pouco mais saudável, né? São as preocupações consigo, mas também com as outras pessoas que estão à sua volta e principalmente sobre o aspecto da nutrição. Então nós temos aqui colheitas, né? É como se nós trouxéssemos essa energia para o nosso presente. Você muito prático, prática, também ajudando as outras pessoas, mas que nós precisamos aqui estar sintonizado, né, com os ciclos e com as estações. E nós estaremos aqui também nos conectados à energia da família, preocupadas com as questões de cunho material como um todo. Não é só uma preocupação individual, mas também uma preocupação coletiva. Abaixo nós temos a energia do valete de espadas, que traz aqui o aspecto da nossa genialidade. É como se a gente tivesse aqui muito analítica, há algum tempo, observando tudo e todos à nossa volta. É como se houvesse também a necessidade de trazer impulso ou busca em relação às questões de cunho intelectual, né? Rever algum conteúdo, fazer uma leitura de um livro ou um curso específico, uma ideia ou uma intenção que você já tem há algum tempo. Então traga essa energia para o teu presente, né? Então nós temos aqui a determinação das nossas ideias na nossa realidade. É pegar essas ideias que você tem e concretizar, materializar aqui no presente, porque é uma liberdade em relação às questões de cunho mental. Então, há necessidade aqui de trazer, né, para a matéria as ideias, os pensamentos, enfim, todas as coisas aqui que estão ligadas à questão do desejo, da intenção, da expansão correlacionada à intelectualidade. Então, há necessidade de revisitar alguns conteúdos, bem como fazer estudos específicos. Nós temos o 6 de ouros, que traz o aspecto da movimentação de recursos materiais. É uma carta que está muito ligada à energia e à vibração da rainha de ouros, né? Então, nós temos as trocas de habilidade. Aqui nós temos a representação do tempo, ou correlacionada à energia, né, focada nesses recursos.
é como se nós estivéssemos pedindo auxílio ou auxiliando uma outra pessoa em relação às questões de cunho material e financeiro, e percebo, né, pela própria representação da árvore, que pode estar ligado a uma pessoa mais próxima do seio familiar. Um outro aspecto do Seis de Ouros são as causas humanitárias, né, a compaixão. É como se nós estivéssemos aqui influenciando, ajudando outras pessoas. Então, nós temos a energia da obra de caridade aqui, mas no sentido, não no sentido material, de doar o teu dinheiro às outras pessoas, mas é um tempo, um momento, uma palavra amiga, um abraço. Isso vai fazer também com que expanda, né, essa vibração. Então, o tarô diz assim: peça e você irá receber. Há muitas recompensas, é uma carta que está muito ligada ao aspecto da filantropia, é como se nós estivéssemos aqui usando os nossos recursos para beneficiar outras pessoas. É uma ajuda, né? Pela própria representação imagética da carta, é como se nós estivéssemos aqui ajudando outras pessoas que precisam, né, desta ajuda, mas como eu disse anteriormente, ligada às questões de cunho familiar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Bem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu WhatsApp, se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, tá? Então, na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 13, que traz o aspecto, como eu disse anteriormente, da transmutação, da transformação. Nós temos aqui a influência, né, do signo de Escorpião sobre nós, como eu disse anteriormente, pela própria representação da carta de número 8, que também traz esse aspecto da transmutação. Mas o tarot pede aqui para que principalmente o feminino, né, siga sempre o processo intuitivo. Então nós temos o aspecto da transição e da transformação, mas é como se fosse uma metamorfose, né? Não é aqui o aspecto da morte física, mas a necessidade de abandonar antigos hábitos, ou o que eu chamo aqui do antigo eu. Há necessidade de eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida, seja comportamento, pessoas, né? O comportamento correlacionado a atitudes, a hábitos, a pessoas aqui que não nos eleva, que não nos agrega. Então vamos eliminar tudo que não é mais necessário na nossa vida, tudo aquilo que traz, né, um definhamento lento sobre nós. É como se nós precisássemos aqui enfrentar novas formas ou estilo, né, de vida, que nós temos o aspecto aqui do início, né, de muitas mudanças sobre nós, e que nós devemos nos permitir a essas mudanças, seguindo, né, sempre o nosso processo intuitivo, porque a carta da cigana traz esse aspecto focado na intuição. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 2 de copas, que traz aqui a energia de compartilhar, né? Compartilhar o nosso amor com outras pessoas, mas não é qualquer tipo de amor. É como se o tarô mostrasse aqui que, na perspectiva de futuro, nós iremos fazer conexões com novas pessoas, com pessoas que têm afinidades, né? Corações aqui em comum. São almas antigas, almas que se reencontram para que haja a elevação de uma consciência. E essa consciência que irá despertar em nós está atrelada à energia de cunho espiritual. É uma sensação de cura que teremos aqui na perspectiva de futuro através do amor, como se nós estivéssemos nos vendo refletido em uma outra pessoa. São almas gêmeas, como eu disse anteriormente, que estão na mesma frequência, na mesma vibração, ou dois corações que se encontram, para que haja aqui uma manifestação ou uma elevação de consciência, né, ligada às questões de cunho espiritual.
Um outro aspecto aqui na casa 3, da energia de futuro ou acontecimento futuro, está representado pela carta 5 de paus, que traz aqui o triunfo, a vitória, né? Mas antes desse processo, a gente terá que fazer algumas limpezas, algumas mudanças e transformações dentro do ambiente de trabalho, porque nós temos aqui a oposição de ideias, os conflitos, né? Dentro do trabalho, dentro da carreira, são disputas, né? Então, nós iremos superar, né, essa dificuldade, e essa superação vai trazer aprimoramento. É como se você estivesse aqui confiando excessivamente em uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo ela quer te tirar aqui da jogada, vamos dizer assim. Mas fique atento a essa vibração, a essa energia. O arcano maior de número 13 é uma energia muito forte, então ele irá para cima, né? Uma energia aqui que traz o aspecto dessa transformação. Então há necessidade de seguir sempre o processo intuitivo, porque nós temos aqui as emoções e as emoções profundas. Nós estaremos vencendo essas outras pessoas, e esse conflito estará conduzindo sobre nós a uma oportunidade, né, de crescimento e de provação. Então não se preocupe, todo e qualquer conflito dentro do ambiente de trabalho será para que haja, né, mudanças, crescimento, e você vai sentir, né, dentro da tua alma, da tua essência, esse conflito, porque tua alma também quer mudanças. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a energia amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através, né, do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 22, Eiael, arcanjo de número 22. O salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 120, e a mensagem diz o seguinte: este anjo favorece a fortuna, o comércio e as viagens. Você poderá invocá-lo para descobrir novos caminhos a seguir e para encontrar sua verdadeira vocação. Poderá ter contato com pessoas generosas, intuitivas, que estarão dispostas a lhe ajudar. Arcano de número 22, Eiael, acredito que essa seja a pronúncia. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 120. Como indicação de leitura, eu trago o livro, né, Autoperfeição com Hatha Yoga, um clássico sobre a saúde e qualidade de vida do professor Hermógenes. Para aquelas que não conhecem, né, o trabalho do professor Hermógenes, ele tem o nome de batismo de José Hermógenes de Andrade Filho, conhecido como professor Hermógenes. Foi o pioneiro, né, em medicina holística no Brasil. Ele nasceu em 1921 e dedicou, né, a sua vida ao crescimento espiritual dos seres humanos, dividindo o seu trabalho na Academia Hermógenes, na publicação de livros terapêuticos e de poesia, na produção de artigos para a imprensa, na ministração de cursos, seminários e teses para congressos científicos. O professor Hermógenes, ele abriu portas, né? Ele expandiu o yoga no Brasil, né? Ele diz assim: segundo a tradição, foi o deus Shiva que, no gesto de bondade, ensinou a sua esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas em número igual a de todas as espécies de seres vivos que existiam na Terra. Entre tantas, 84 são as principais. Destas, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. A finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental,
vencendo a inquietude e a fragilidade da mente. Facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma ou corpo não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram os que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão e instabilidade emocionais, geradores de inquietação mental, não resiste à poderosa atuação dos vários asanas, quando praticados com habilidade e assiduidade. E diz assim na contracapa: Hatha Yoga, também conhecido como Yoga de força, tem o poder de curar, de erguer, de apaziguar, de libertar. As práticas de asanas, posturas de yoga, que nos ajudam a desenvolver mais consciência corporal, e os exercícios respiratórios, chamados pranayamas, proporcionam flexibilidade, equilíbrio, melhor condicionamento e uma vida de excelente qualidade. Há esses aspectos, né, voltados para as questões do Hatha Yoga, né, que são posturas como os asanas, para trazer a força ao nosso corpo físico e nos preparar para o aspecto meditativo. Então, toda vez que eu trago um livro aqui após a leitura, também falo um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências, e vejo o yoga também como uma expansão, né, como um conhecimento. Vai ajudar muito a centrar os nossos pensamentos. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, para o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes, bem como o tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Se você já leu, deixa aqui no comentário para que a gente possa incentivar novas pessoas a lerem também e a fazerem expansões de cunho espiritual. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.